Como saber a hora certa de buscar um refrescamento de sangue na tropa? Essa pergunta, eu prefiro respondê-la até de uma outra maneira, Gabi. Eu acho que o refrescamento da tropa, você precisa buscar ele eternamente. O procedimento do criatório, e é um procedimento que eu reputo que tem um resultado satisfatório, é o seguinte: aonde nós andamos, que a gente percebe a existência de um indivíduo superior com potencial morfológico para agregar, a gente procura apanhar esse animal e incorporá-lo ao grupo, né? Certo. Eu não me preocupo muito com melhorias de andamento, porque no nosso caso o andamento, como eu falei que é a base, a gente já tem uma estrutura boa. O que nós precisamos, no nosso caso, é melhorar um pouquinho mais cabeça e orelha. Então a gente vem fazendo isso. Agora, cada criador tem que saber, na sua propriedade, onde é que ele aperta o calo. Alguns têm problema de terem animais lindos, estruturados, né? Proporções corpóreas maravilhosas, só que tem os seus senões no que diz respeito ao andamento. Então aí faz-se necessário arrumar um asinino para corrigir isso, um padrão racial no mínimo bom, para não escangalhar também a morfologia, né? Começar a contribuir na correção desse andamento que no momento, nessa criação em questão, deixaria a desejar. Certo. Qual característica busca fixar e evoluir na tropa? Cedro da Serra que pergunta. Ele está falando de asinino ou de moaro? Ele não se refere a... Não se refere. Tá, então volta a pergunta. Qual é a característica que você busca fixar e evoluir na tropa. Bom, a primeira característica que os criadores de pega têm que fixar na tropa é andamento marchado. Isso é indiscutível. Tanto é que primeiro se julga andamento para depois se julgar morfologia, tá certo? Você vai fixar andamento. Andamento é uma característica genética recessiva, portanto, você tem que ir sempre afinando o marchador com o marchador, né? Lembre-se que no caso da mula, como ela é um híbrido, ela tem uma necessidade exacerbada de autopreservação. Então, só interrompendo o senhor rapidinho, desculpa. Ele mandou aqui, ele deu ênfase em asininos. Ênfase em asininos. Uhum. Tá. Desculpe, pode retornar. Então nós vamos voltar no caso dos asininos, que eu ia mudar um pouco o panorama para generalizar e ficar mais ampla a resposta. Nos asininos, a primeira coisa que você vai fixar é o andamento, que, como eu já disse, é recessivo, né? Ele julga os primeiros 12 para estarem aptos. Hoje, quando não dá 12, distribui em outras categorias, mas pode ser que um dia volte a dar mais de 12, então volta a ser aquele procedimento tradicional que nós tínhamos. Então, a primeira preocupação de um criador é ter andamento na tropa. Isso aí é fundamental, né? Depois você começa a seguir à risca quer dizer, você tem um padrão que você tem que seguir ele à risca. Então, quais são as suas dificuldades no criatório? Olha, eu tenho animais com uma ótima conformação corpórea, mas eu tenho problema de cabeça. Então, você tem que começar a entrar com algum indivíduo que não te prejudique a estrutura física, mas que seja contribuinte na qualidade do seu conjunto de frente, cabeça e etc. A mesma coisa, é muito comum você ter uma tropa que tem a cabeça muito linda, consanguínea, com orelhas maravilhosas, e às vezes até com um tremendo de um pescoço, um belo de um direcionamento, mas a estrutura física desses animais ela é pobre. O animal tem um peito fino por muita consanguinidade, ele tem um tronco mais cilíndrico, ele às vezes não tem uma cobertura muscular na garupa, às vezes ele tem um desligamento na região sacral, que é aquela passagem da coluna quando ela vai para a garupa, dorso, lombo, garupa, né? Então, essas características todas, você tem que avaliar como é que você vai melhorar aquilo e minimizar um eventual prejuízo em outra região do animal, né? Essa é a base de tudo. Uma coisa que também eu recomendo, quando você cria asininos,
Existem famílias que são famílias que se acertam. Às vezes você tem dois indivíduos de duas famílias que, vamos dizer, entre aspas, se amam. Quando você faz esse acasalamento, às vezes de dois indivíduos medianos você tira um Boeing. E existem famílias que não se acertam em hipótese nenhuma. Então essa sensibilidade você tem que ir adquirindo com o tempo e vendo também o que acontece na casa dos outros criadores. Aí tem famílias que você pega dois grandes da raça e não te dão o resultado que você espera que seja um terceiro grande, certo? Então, normalmente o que eu recomendo, escolhe uma família que está próxima de um objetivo seu de matrizes e escolhe uma família de um reprodutor. E depois sempre vai entrando com uma família que venha contribuir com essas famílias que você está gerando. Vai chegar um ponto que você já vai ter uma família nova sua. E aí você vai ter mais um obstáculo a ser resolvido, que é arrumar um outro indivíduo adequado para compor nessa família e continuar somando melhorias, né? O que não pode é parar. O criatório, todos os criatórios têm que evoluir sempre. Porque se parar, o bicho come. Certo.